o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Senhor Deus, nosso bondoso Pai, nós em Tua presença estamos agradecidos por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado por este dia tão maravilhoso que o Senhor nos deu, por termos chegado à Tua casa, por termos mais esta oportunidade concedida pelo Senhor de juntos nos alegrarmos em torno desta mesa tão farta, onde o pão da vida sempre é partido para os nossos espíritos, para alimentar as nossas almas. Abençoa-nos nestes dias, Pai, que o Teu Espírito Santo nos guie às verdades das Escrituras e que possamos mais uma vez sairmos daqui abençoados. Cura o enfermo, o aflito. O Senhor sabe a necessidade de cada um de nós, de cada coração. Que possamos nesta manhã receber fé suficiente através da ministração da Tua palavra, a ponto de nenhum mal tenha nenhum domínio, nenhuma preeminência sobre o nosso corpo, mas que o Senhor possa de uma maneira total e completa tomar controle das nossas vidas. No nome de Jesus nós te pedimos, amém e amém, Senhor Deus, amém. Sentai, vai. Quando você observa nas Escrituras e você vê o ministério de Cristo desde o início, você vai notar que ele começou atraindo a atenção dos discípulos para a sua pessoa, para as coisas que ele estava fazendo no início do seu ministério, com curas, sinais e maravilhas ali, e atraiu grande multidão. E depois que todos estavam reunidos em torno dele, ele começou então a pregar este discurso que você leu aqui. Quando ele começou a dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eles balançaram a cabeça e disseram: esse homem perdeu o juízo. E ele estava falando para judeus. Não era esse discurso que Jesus deu, não foi em cima do monte, não foi na beira do mar, nas praias. Não. No versículo 59 diz onde Jesus estava, em João capítulo 6. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Como que é numa escola dominical, como que é num dia de ensinamento, quando todos os judeus, os fariseus, os homens do templo, os cuidadores, os guardadores da lei, estavam juntos ali para ouvir alguma coisa. Jesus foi e foi o pregador daquele dia. E ele pregou uma coisa tão dura, tão difícil de ser entendida, que o resultado disso vocês verão. Eu sou o pão da vida. Agora, aquelas pessoas que estavam ouvindo a Jesus, sabia perfeitamente que os seus antepassados, os pais, no deserto, na caminhada, eles receberam o pão do céu, o alimento de anjos, maná. E eles achavam que era grande coisa, porque disseram: nossos pais caminharam através de Moisés pelo deserto e foram alimentados pelos anjos, ou seja, maná.
De onde não existia, começou a existir e alimentaram nossos pais. Por isso que hoje nós estamos em Jerusalém, por causa deles que comeram o pão do céu e vieram, caminharam pelo deserto. Jesus cortou esses pensamentos, cortou essas ideias, dizendo: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Morte. Aquilo não adiantou. Então comer não é suficiente. Se alimentar não é suficiente. Porque às vezes muita gente está se alimentando, mas estão ingerindo veneno. Estou comendo, estou me alimentando, mas é algo que te prejudica, é algo que te faz mal. Quando você leva isto para o lado espiritual, você encontra que hoje as pessoas estão se alimentando de pregações, de sermões, de palavras que são ditas, de ensinamentos. No entanto, são doutrinas contrárias às Escrituras e eles morrem por causa disso, porque isto mata. Quando se usa a letra da Bíblia ou a letra da mensagem para tentar direcionar o povo, dirigir o povo através da letra, da imposição ou de interpretações humanas, aquilo mata as pessoas. Jesus disse: vossos pais comeram e morreram. Se os pais deles comeram e morreram, e eles estavam tentando viver dos méritos passados, meu pai foi isto, minha mãe foi aquilo, meu pai foi um bom cristão, minha mãe era uma mulher de oração. Jesus trouxe agora uma palavra direto para cada um: é você. Eles comeram e morreram. Agora, se você, quem se alimentar de mim, viverá por mim. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mas isso não foi compreendido por eles. Como podia comer a carne e beber o sangue de um ser humano? Não somos canibais, como fazer isto? E aquilo foi tão difícil, que no capítulo 7, você encontra a incredulidade dos irmãos de Jesus. Eles foram indo, e a Bíblia diz: desde então, muitos de seus discípulos tomaram para trás, e já não andava mais com ele. Voltaram atrás. Abandonaram Jesus. Abandonaram a palavra. Porque a palavra era um tanto quanto dura, diferente dos seus pensamentos e daquilo que eles tinham crido até ali. Eles tinham uma coisa perfeita, completa, para o momento, no Antigo Testamento. Mas quando aquilo que o maná representava chegou, o maná era uma coisa passada. Por isso que o maná apodrecia. Para não apodrecer, teria que estar na panela dourada. Quando o verdadeiro maná veio, então, tudo aquilo era passado, e eles tinham então que se alimentar daquilo que Deus estava enviando no momento. Porque dos méritos passados você não pode viver. É o hoje, é o agora. Não adianta o quanto você foi bom ontem ou mal ontem. Deus deseja que você continue sendo bom hoje. Não é que você ontem foi fiel e hoje, por sua infidelidade, Deus vai te cobrir por causa que você foi bonzinho ontem. Deus exige de nós fidelidade a cada instante, a cada momento das nossas vidas. E isto é uma questão individual. Veja que essas pessoas já não andavam mais com ele, muitos o abandonaram, e até mesmo alguns discípulos, só quando tinha 12 ao seu redor, ele disse assim: vocês também não querem me deixar? Pedro tomou a palavra sozinho, como indivíduo, e os outros deram então o seu aval nas palavras de Pedro, quando ele disse: para quem nós vamos? Para quem iremos nós? Mesmo nós não entendendo, mas sabemos que só de ti procede palavra de vida eterna. Amém? Na mensagem, Hebreus capítulo 6, segunda parte, o profeta de Deus para esse tempo do fim, ele diz no parágrafo 250, Hebreus capítulo 6, parte 2, parágrafo 250. Deus chama quem Ele deseja, e é tudo através da eleição. É através da eleição. Quer dizer, se a pessoa não é eleito, na realidade vai dar para trás, vai dar as costas, não vai conseguir acompanhar os 12. Não vai acompanhar a palavra que continua em constante movimento, porque ela sempre está se cumprindo. Uma palavra se cumpre hoje, e quando ela se cumpre, ela tem que dar lugar
a outra palavra se cumprir. Uma parte das escrituras que se cumpriu ontem, ela tem que dar lugar a outra escritura que está se cumprindo hoje. E a escritura que se cumprir hoje tem que dar lugar à escritura que se cumprirá amanhã. A palavra dá lugar à própria palavra. E nós não queremos dar? Ora, Deus chama quem Ele deseja, e é tudo através da eleição. Nós nos encontramos assim. Nós descobrimos que não é para quem deseja ser salvo. Então você vê o mundo inteiro correndo atrás de salvação. Não é para ele, diz o profeta. Não é para quem deseja ser salvo. Não é para quem quer ou para quem corre. É para quem Deus tem mostrado misericórdia. Nossa, o quanto que deveríamos ser agradecidos por Deus ter mostrado misericórdia para conosco. Quando Paulo fala acerca destas coisas na epístola aos Romanos, a respeito de vasos de honra e vasos de desonra, ele entra tão duro nisso. Veja, o mesmo que fez este vaso aqui, e ele hoje está sendo honrado por estar na casa de Deus, do mesmo matéria-prima, outro material idêntico que foram feitos no mesmo momento, está hoje no lugar de desonra. E o vaso não tem culpa, mas isto se chama eleição. E Paulo chega a dizer, nós não, por que vamos agora insistir com Deus dizendo, o Senhor é injusto? O vaso não tem poder sobre o oleiro para dizer, por que me fizeste assim? Por que me fizeste alto ou baixo, bonito ou feio, rico ou pobre? Por que eles conseguem crer e eu não? Por que eles vão e eu não consigo? Não tenho força. Não é para quem quer, para quem busca, para quem está chorando atrás de receber as coisas de Deus. Isaú chorou depois que ele perdeu a primogenitura. Ele chorou arrependido com lágrimas, mas não conseguiu de volta. Não é para quem corre, para quem está querendo estas coisas. É para aqueles que Deus tem mostrado misericórdia. Deus só mostrará misericórdia para aqueles que foram elegidos antes da fundação do mundo. Para esses que ele escolheu antes, ele então mostra misericórdia quando estas pessoas se manifestam aqui na terra, os seus atributos se manifestam aqui na terra. Então, a eles é estendido a misericórdia, porque já pertencia a Deus antes do princípio. Os outros não. Aí o profeta continua. Ninguém pode vir a Jesus, a não ser que Deus o aproxime primeiro. Então, o que você tem a fazer com isto de qualquer forma? Você, como pessoa, como indivíduo. O que você tem a fazer com isto de qualquer forma? Você não tem nada a ver com isto. Você, eu, não temos nada a ver com a salvação. Você não faz nada, não consegue fazer nada para ser salvo. Ninguém consegue dar um passo para isso, porque é uma coisa estritamente ligada a Deus. É Ele quem faz, é Ele quem faz a obra, é Ele quem salva, é Ele que busca, é Ele que chama, é Ele que traz. E é Ele que segura aquele que traz. Por isso que Ele diz, ninguém tira de minha mão aqueles que vêm a mim. E como é que vem a Ele? Como é que você tem vindo para Ele? É assim, do jeito que está em São João, capítulo 15, versículo 16. Não foi vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós. Por isso que o profeta disse, não depende de você, não depende de nós. Você não pediu isto a Deus. Você não pediu. Mas antes de você se manifestar aqui na terra, como ser vivente, Deus fez uma reserva para você. Ele reservou o teu espaço, reservou o teu lugar. Com isso o profeta nos afirma que eu e você não podemos fazer nada para sermos salvos, porque tudo depende dele. Como depende? O que Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 9, é que pela graça você é salvo, não depende de você, não vem das nossas obras, para que você não fique se gloriando. Eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração, eu sou uma pessoa que leio as escrituras, eu gosto de louvar, eu sou bom para com os outros, eu ajudo os pobres, eu ajudo os necessitados.
eu tenho um bom coração, nada disto vale, nada disto adianta. São obras, são coisas que você pratica por você ser já um salvo, não para você ser salvo. A salvação é inteiramente de graça. Por isso que as pessoas se perdem, não reconhecem isto, porque querem pagar altos preços para serem salvos. As pessoas querem subir montes, querem fazer campanhas e isto e aquilo para receber salvação. E não é assim, ela é de graça. Ela é de graça, é para aqueles que Deus usa de misericórdia. Quando Ele usa de misericórdia, Ele estende a sua graça, te apanha e Ele te incluiu no seu plano e você não tem culpa disso. Você não tem culpa de ser um salvo, de ser uma salva, de ser uma filha, um filho de Deus. Você às vezes fica se condoendo com as pessoas, você encontra milhares de pessoas nas ruas da cidade e você pensa, cada uma dessas pessoas tem uma alma, cada uma dessas pessoas tem um espírito. Meu Deus, como será no dia do julgamento? Como essas pessoas se encontrarão com Deus sem terem aceitado o sacrifício, sem ter aceitado o plano de Deus para a sua vida? No entanto, você tem que ir para as Escrituras e ver que você não tem culpa delas se perderem. Como você não tem culpa de ser um redimido por Jesus Cristo. A questão, Ele trabalha com você assim. Nós já temos aprendido que o homem não procura Deus, é Deus quem procura o homem. Portanto, para o homem se salvar, o que tem que acontecer? Primeiro, ele tem que estar na economia de Deus. A economia de Deus, que não é outra coisa senão a dispensação que Ele programou antes dos séculos para trabalhar dentro deste plano dispensacional, dentro deste plano, ou o seu projeto, vamos dizer assim, na sua planta. Ele te incluiu no meio, você é um rabiscozinho na planta de Deus. Isso quer dizer, você estava desde o princípio na economia de Deus. E dentro desse plano de economia, porque é daí onde vem a palavra de economizar, de gerenciar as coisas. Vem? A palavra dispensação vem de economia, porque é no período de tempo, as coisas são programadas antecipadamente para você trabalhar com aqueles elementos dentro daquele espaço de tempo. E assim Deus te incluiu, e agora você olha para um lado, olha para o outro, vê pessoas ao seu redor, e você diz, mas eu não posso ajudar. Eu não posso ajudar fulano. E como você não pode ajudar, as pessoas também não poderão te atrapalhar. Porque a reserva que Deus fez para você, ninguém toma o teu lugar. Ninguém consegue tirar você da sua posição. Aí quando você vem para a igreja, quando você vem para um culto como este, às vezes nós somos dirigidos a falarmos determinadas coisas que não pensamos antes, que não sabemos por que estamos falando aquilo. E pode acontecer que às vezes nós chegamos no culto e saímos dizendo assim, bem, hoje o culto não foi como outro culto, não foi como aquele outro dia, parece que hoje não, o pregador não estava inspirado, ou os irmãos não estavam inspirados. E às vezes não é a igreja, às vezes não é o pregador, às vezes não é o povo, às vezes é eu, às vezes é você como indivíduo que não está bem. Às vezes é a pessoa como indivíduo que não está bem e não conseguiu acompanhar a unção, a inspiração que estava sobre as outras pessoas. Às vezes você está com problemas em casa, às vezes você vem cheio de dificuldades. A sua mente, você está na igreja, no entanto, a mente está no trabalho, a mente está no feijão. É melhor você ficar em casa pensando na igreja do que ficar na igreja pensando na panela em casa. É preferível. É bem melhor você estar em casa pensando no culto do que no culto pensando em casa. Porque depois que você entrar aqui, você tem que estar desprendido como indivíduo e entregar o seu sacrifício, o seu culto racional diante de Deus. Amém? Então aí está. Tem pessoas que dizem assim, olha, vem para a reunião e diz, Deus não falou comigo hoje, por que foi que eu não senti nada? No entanto, o vizinho de banco diz, era justamente o que eu precisava ouvir. Justamente o que eu precisava ouvir hoje foi falado. Porque a salvação, estas questões, são individual. Individual. O irmão Brando nos ensina que depende de você. Se depende de você, você não tem que esperar ninguém.
Se depende de mim, eu não tenho que esperar por quem quer que seja. Lembre-se, vossos pais comeram o maná e morreram todos eles, disse Jesus. Hoje, você pode perceber que muitos também têm se alimentado deste maná, têm comido esta mensagem, no entanto, não têm conseguido vencer o deserto ardente, não têm conseguido vencer a barreira, não têm conseguido vencer as críticas, não têm conseguido vencer a preocupação, o chamado do mundo. Não tem conseguido avançar, prosseguir, entendendo o que é a revelação de Deus. Não tem se aberto completamente. Muitos estão morrendo nesta caminhada, se alimentando de maná, mas morrendo, porque o maná do dia, a revelação do dia, o que Deus está mostrando no dia, as pessoas não estão conseguindo se alimentar daquilo, porque é duro, desejar a comida do Egito. Estavam com fome. Deus mandou então o maná. Eles se alimentaram do maná, mas daí a pouco aquilo começou a trazer fastio para eles. Eles comeram tanto, comeram, daqui a pouco começaram a dizer assim: não tem outra coisa não? Será que não tem outra coisa? Será que não tem outro gosto? Não dá para colocar outro tempero? Já pensou outro tempero diferente da palavra? Não. A palavra tem o mesmo tempero, ela sempre terá o mesmo sabor. Só que Deus te dá cada dia a porção do momento para você. Aqueles que desejaram comer outra coisa diferente, eles murmuraram contra Moisés, murmuraram contra a coluna de fogo e morreram. Aqueles que permaneceram firmes, cada dia pegando sua porção, chegou o momento que eles tiveram outra comida diferente. Não que fosse outra comida, mas Deus deu a porção do outro dia para eles. Eles foram se alimentando até que entraram em Canaã. Muitos ficaram nesta mensagem tanto tempo e acharam que era apenas aquilo e se estabeleceram naquilo. Se conformaram. Ficaram para trás porque não acompanharam a coluna de fogo. Outros disseram: bem, mas eu não entendi isso. É uma coisa só se prega uma coisa só se prega uma coisa só, porque se prenderam apenas naquilo. Não era só maná, tinha também cordonizes. Nós não ensinamos apenas que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é apenas o primeiro passo. Nós não ensinamos apenas santificação. Isto é o segundo passo. Nós mostramos dentro da palavra o que é preciso para que cada um de nós, como indivíduo, entremos ou nasçamos no corpo de Cristo, através do batismo com o Espírito Santo, que só pode vir através de uma obediência total à palavra de Deus. Mensagem, o sinal. Obediência total à palavra de Deus te dá direito ao Espírito Santo. Então o profeta diz assim: depende de você, do que você está buscando. Um vem para criticar, o diabo vai mostrar coisas para ele criticar. Veja, mas outros vêm para ver a Jesus Cristo ressuscitado. Este o verá através de sua palavra. Amém. Só um profeta para nos ensinar estas coisas. A palavra, quando se manifestou nos dias lá de Jerusalém, Caifás olhou para ele e disse: este homem, viu, meus irmãos, chamou a congregação e disse para aquelas pessoas da maneira mais convicta que ele podia passar. Ele disse: este homem que tem andado pelas ruas da cidade, ele é um Belzebu. O que é isso? Príncipe dos demônios, príncipe das moscas. Outro disse: gente, vocês estão seguindo este homem, ele está fazendo estas coisas através de demônio, ele tem um espírito errado nele. No entanto, quando a samaritana chegou diante dele, ela disse: eu vejo que tu és profeta. Quando os outros, Pedro, quando Filipe, Natanael chegou diante de Cristo, viram nele o rei de Israel, o rei dos judeus, o Messias, o Filho de Deus. Tudo isto viram em Jesus. No entanto, outros viram nele Belzebu, príncipe dos demônios, que tinha demônio, que era um endemoniado, que era um louco, que era um comelão e um beberrão. Por que isto? Esta é a questão individual que nós temos que entender, que depende da maneira de cada um e como Deus trata com cada uma pessoa. Vocês entendem o que é a palavra individual?
o que ela tem significado, nós aprendemos que é algo que você tem, você pode ter, e a outra pessoa não tem. Individual, você tem, seu esposo não alcança. Você tem, sua esposa não consegue. Aquele que está dormindo ao teu lado não consegue ver. A outra pessoa jamais chega àquilo. É algo que é próprio de uma pessoa, algo que é individual. É como você que pode ter uma voz bonita para cantar. É algo que lhe é próprio. Outro não sabe nem sequer assobiar. Não consegue. É uma questão individual. Um tem o dom de pregar, outros não. Outros têm o dom de orar, oram, ficam horas e horas de joelhos. Outros já não têm esse dom. Outros gostam de fazer visitas, de visitar doentes, de visitar hospitais. Outros já têm outra maneira, já gostam de escrever, compor hinos, poesias. Isso são questões individuais que não se misturam. É algo pessoal, é algo próprio. É um dom que Deus dá a uma pessoa e não está obrigado a dar a outra pessoa. É como o dom de línguas, que o mundo religioso inteiro todos querem ter, porque aprenderam que falando em língua estão batizados com o Espírito Santo. E todos então querem falar em línguas, aí vira aquela tremenda confusão. Outra torre de Babel estabelecida no mundo religioso, e não é diferente. É mais outra torre de Babel, porque eles aprenderam através de um ensinamento que se você não falar em língua, não tem o Espírito Santo. No entanto, o apóstolo Paulo nos mostra que estas coisas são tão individuais, que ele diz, um tem o dom de fé, outro tem o dom da cura, outro tem o do discernimento, outro tem o de profetizar, outro tem o de falar em línguas, outro tem o dom da palavra, e assim sucessivamente. É individual. Esses indivíduos, se eles estiverem no mesmo espírito, alimentados do mesmo corpo, a carne, ou a palavra, se todos eles estão sendo dirigidos pelo mesmo Espírito, cada um na sua individualidade, eles se tornam um. Como o grande Deus é um Deus de variedade, ele junta todas estas diferenças e tornam um através do seu Espírito. Aí Paulo diz, por um Espírito somos todos batizados, formando o quê? Um corpo. Amém? Não é várias igrejas, é um corpo, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão Brana continua nos ensinando. Deus tratou com Israel. Veja que Jesus falou sobre eles. Vossos pais comeram e morreram. E estava se referindo a Israel. O profeta diz assim: Deus tratou com Israel como um povo, nação. Ele não tratava com um e não com os outros. Deus mandava algo para todos, o povo judeu. Deus tratou com Israel como um povo. Mas nós, os gentios, Deus trata com o indivíduo. É com você. É comigo. Veja, é com você. Por isso que a fé para ser arrebatado é uma questão tão individual que o profeta nos ensina. Você tem que ter esse tipo de fé. Se nesta cidade tiver 100 eleitos, você diz, eu sou um dos 100. Se nesta cidade só tiver 20, eu sou um dos 20. Se só tiver 10, eu sou um dos 10. E se for 5, eu estou no meio dos 5. E se for só um, você diz, eu sou esse um de Deus. Esta é a fé que é a fé correta, é a fé perfeita em Deus. É você crer que está incluído no plano de Deus e ninguém te tirará do seu lugar. Veja. Por isso no livro de Apocalipse está escrito as promessas para o vencedor de cada era, de cada etapa, de cada dispensação gentílica. Veja, o profeta João, quando ele escreveu, ouvindo a voz do Espírito Santo falando para ele no dia do Senhor, ele diz assim, se não te arrependeres, virei contra ti e removerei o teu castiçal, tratando com indivíduo, você. O castiçal que te representa poderia ser movido se você não voltar atrás de algo que você tem feito, está realizando, por um caminho que você está caminhando, e você não quer voltar atrás. Eu sempre tenho falado que isto é o que é conversão. É você dar meia volta. Você está caminhando para um determinado lugar, para um determinado alvo, e aí você diz, bem, não é isso que eu desejo, não é isso que Deus quer de mim. Então você dá meia volta e volta para o ponto de partida.
Isto é o que é conversão, é arrependimento de pecados. Eu quero voltar para a minha origem. Eu quero ser o que eu era antes. Antes eu era um filho de Deus, limpo, purificado, não tinha nenhum pecado em mim. E é para lá que eu tenho que ir. E esse caminho tem que ser regressando. O caminho de regresso é difícil. É custoso. Mas tem que ser feito se você, como indivíduo, quiser ocupar o lugar que Deus reservou para você. Por isso que a Bíblia diz: o que tendes, retenha. Não é que você não tinha, não é que ninguém te deu. Ele diz: o que tendes, retenha, até que eu venha. Isto que muita gente não procura obter: poder para reter. Eu tenho, mas posso perder a qualquer momento. Alguém te deu, mas você não deu valor e aquilo é tomado. A ponto de Jesus diz: quem não tem, até o pouquinho que tem será tirado e dado para quem tem. Aí ele diz: o que tendes, retenha. Quer dizer, segure. Tenha poder de segurar isto até que eu venha. Porque o problema é este: é até que ele venha. Amém? É até que ele venha para fazer isso, ó, te puxar. Aquele encontro nos ares. E aí é quando tudo voltará ao seu princípio, à sua fonte de origem. Eu quero que você observe isto na sua própria experiência como cristão. Quando você estava no mundo religioso, quando você estava em uma denominação, e essa história da escola, né? Tadinho, ele era diferente dos outros, porque foi um ovo diferente, foi chocado ali no meio dos outros, e quando saiu aquele bichinho ali, ele era diferente, tinha uma cor diferente, ele grasnava diferente, e uma coisa diferente demais, todo arrepiado, era de outra família, estava no meio ali, como um adotado. E os outros riam dele, porque ele era diferente, não tinha a mesma cor, não tinha a mesma capacidade, e ele se sentia sozinho, excluído, triste. É assim que fica um eleito, numa prisão, num sistema denominacional. Ele não se sente bem. Enquanto isso, todos estão contentes, os outros estão satisfeitos. Os outros estão glorificando, glória a Deus, aleluia, que bênção, que maravilha e tal. E você ficava ali quieto: misericórdia, Senhor, o que é que esse povo está vendo que eu não estou vendo? Será que é eu errado? Será que é eu que estou em pecado? Que não consigo ver o que essas pessoas veem? E o povo pula, grita, se alegra e tal. Você vai para as escrituras e diz: não está certo, não é assim, não é? Aquilo ali não está correto. E aí vem o ensinamento e o povo não observa, o povo não examina as escrituras, tudo que escuta pensa que é a verdade, mas no entanto você estava levando lá. Você tinha um espelho, você levava para o Urim e Tumim e dizia: isso não bate, isso está errado, isso não combina com as escrituras. Daí a pouco você começa a ser ridicularizado, você é chamado de rebelde, já não tem lugar mais para você, você sente o patinho feio, excluído lá no seu canto. Até que aquele patinho feio deu uma volta assim pela esquina e encontrou um grupo que era igualzinho a eles. Ele então se chegou junto ali, foi aquela festa, aquela alegria. Ele se sentiu em casa, se sentiu em família. É assim quando o eleito descobre outros que crê também na total palavra de Deus. Ele se sente em casa, ele se sente bem, ele fica agradecido. Você não se sentia bem quando via coisas que não encaixavam com a maneira que você cria nas escrituras. O alimento que você recebia causava era náuseas em você. Ontem o moço estava, nem crente ele é, mas estava falando para mim: mas olha, eu estava assistindo um determinado programa e vi um casamento realizado por uma pastora. É certo isso? Agora veja, a pessoa nem crente é, não vai à igreja, não assiste os cultos, nem lê a Bíblia, quase nem sequer lê a Bíblia, não conhece as escrituras como os evangélicos conhecem. No entanto, quando ele viu aquilo, ele disse: aquilo não está certo. Como é que pode uma mulher, uma pastora realizando o casamento? Isso está certo? Eu perguntei assim: você já ouviu uma freira celebrando uma missa? Ele disse: não. Disse: para você ver que os católicos são tão criticados, mas neste ponto estão tirando 10 diante do mundo religioso chamado crente, chamado cristão. Não existe isso. Agora, um eleito vê isto, um filho de Deus que está lá dentro, nesta prisão religiosa, vê isto, ele se sente mal, mas todos os outros, está tudo normal, acha até bonito. E sabe o que dizem? Oh, tá vendo aí os mesmos direitos.
não é? Os mesmos direitos. Estamos vivendo em outras épocas. Veja que coisa bonita, a obreira, a pastora, fulano de tal. Veja, não tem diferença dela para o homem, para o pastor. E fazem até um trabalho mais bonito. Elas fazem até um trabalho mais bonito. Mas você, como indivíduo, o Espírito Santo não está obrigado a tratar com você e tratar com as pessoas também. Ele está obrigado a você como eleita de Deus. Aos outros não. Ele mostra a você porque é uma questão individual. E os outros, senhor, vão continuar sendo enganados? Sim, só que eles serão advertidos. Eles recebem a advertência de Deus. No entanto, por não estarem dentro da economia de Deus para a vida eterna ou para o arrebatamento, eles não conseguirão obedecer à advertência. E como eles não observam a advertência, eles serão julgados através daquela advertência de Deus, porque Deus não levará ninguém para ser julgado sem antes lhe advertir. O mundo inteiro que não receberam a revelação da palavra, não receberam a palavra feito carne, que não quiseram isto, eles serão julgados exatamente pela palavra que eles não a obedeceram. O profeta disse: Deus tem um método para julgar o mundo, e este método é através de sua palavra. Não é através de um grupo religioso, através de igreja qualquer, será através de sua palavra. Justamente a palavra que as pessoas não obedeceram. No entanto, estão se sentindo bem em não obedecer, em quebrar todos os mandamentos das Escrituras. Ao teu lado, quando você se sentava em determinado lugar, a outra pessoa estava contente, satisfeita. A coisa é individual. É como Deus trata com o indivíduo. Ele trata contigo, mas te revelou a palavra e não revela para o esposo, para a esposa, para o filho, para a filha, para o parente, para o pai, para a mãe. Deus não está obrigado a tratar com eles. Ele está obrigado a tratar apenas com a semente eleita. Aqueles que são semente, com esse Deus trata. Aos outros, você tem dó, você intercede, você ora, você diz: Senhor, tem misericórdia. Mas nunca acontecerá de um joio se tornar trigo ou um trigo se tornar joio. Porque está escrito no livro dos começos, o livro dos princípios, Gênesis: produza cada semente segundo a sua espécie. Amém? Este produzir não é eu ser um filho de Deus e ter que gerar um filho de Deus. Este produzir não é você ser uma filha de Deus, uma irmã, e ter que ter um filho dar luz a outro filho de Deus. Não é esta a produção, de maneira nenhuma. Lembre-se que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância, que deem fruto, produzir, pois frutos dignos de arrependimento. Qual o fruto de arrependimento que eu devo produzir, que você deve produzir, a não ser uma vida vivida na palavra? Isto é produzir a sua própria espécie. Você tem a semente de Deus lá dentro, esta semente produz, você nasce. Você tem que produzir, você tem que nascer. Cristo tem que ser gerado dentro de você. Não é que você tem que gerar um filho que seja filho de Deus. De maneira nenhuma. Não é isto. É você mesmo, como semente, ser produzida para o reino de Deus. Veja bem, até hoje, muitos estão nesta situação. Nossos pais comeram. O meu pai fez isto. E Jesus continuou dizendo: eles comeram e morreram. Muitos hoje estão perdendo o que está sendo dado, porque estão ouvindo conversas de terceiros. Viu? Muitos estão ficando para trás, porque estão sendo aconselhados a ficarem para trás. Muitos não estão enxergando as coisas porque está muito cômodo alguém colocando um tapume em seus olhos. E outros não querem saber do que Deus está fazendo porque acham que Deus vai levar em conta o tempo da ignorância. Então diz: bem, é melhor não saber então dessas coisas. Eu nem vou ouvir, vou ficar em casa para não saber dessas coisas. Porque na realidade, para quem mais é dado, mais é exigido. Veja que não é exigido de todos, é uma questão individual. É para quem mais é dado, mais será exigido. E não adianta ficarmos escondidos e dizermos assim: eu não quero saber disso, para não pagar por isso.
De todas as maneiras, você soube. É como você está lá numa caverna e o sol está brilhando. Você sabe que o sol está brilhando. E alguém diz, João, vem cá fora, veja como o sol está bonito. Não, eu não quero, eu vou ficar aqui mesmo, aqui está bom. O profeta disse, este vai morrer amarelo lá dentro. Vai morrer amarelo dentro da caverna. Ele não viu o sol. Ele poderá ter a desculpa e dizer, mas eu não vi o sol para que ele me iluminasse, para que ele brilhasse. Não viu? Mas você não era inocente. Você sabia que o sol estava brilhando, só não quis ir para a presença dele. Vem? Gente, até uma sementinha debaixo de uma pedra. Pegue lá uma semente, coloque em um determinado lugar, coloque algo por cima dela ali e impeça ela de ver a luz do sol. Se ela conseguir brotar, se ela conseguir nascer, ela faz tanta volta, ela se enverga toda por detrás da pedra, por detrás do pau assim, para ficar diante do sol, porque ela sabe que depende do sol para viver. E as pessoas não querem, elas não querem se dobrar, não querem. Bem, eu fico debaixo da pedra mesmo, aqui tá bom, hein? Fica ali morre, porque não tem como nascer mais, não vai produzir. Aqui tá bom, não, eu já tenho o suficiente, tá tudo bem, aqui eu nasci, aqui morro. O cristão não, o cristão se dobra. Uma vara que não se dobra, ela se quebra. Você vai, taca. Mas tem outros, aquele de fazer badoque, né? De flecha, você puxa ali, eu não vou me quebrar. Eu vou acompanhar a força que está sendo puxado. Vem? É assim. Se o rio, ele dissesse assim, eu vou seguir em linha reta, ele barraria no próximo monte e ali ficaria. Teria que a terra se abrir para engoli-lo. No entanto, ele vai, acompanha aqui um monte, ele faz disso. Volta para cá. Lá na frente, outra dificuldade. Ele volta, e às vezes ele faz disso, volta quase para o começo, vai lá e vem cá. Veja no mapa mundi ou na foto de um satélite algum rio, você vai ficar abismado. Você vê apenas 1 quilômetro, 2 quilômetros de rio, você pensa que ele está em linha reta, faz apenas uma pequena curva. Suba a uma determinada hora da altura e veja um rio, e você vai ver quantas curvas ele faz na sua caminhada até encontrar o mar. É assim que o cristão tem que fazer. Cada dificuldade que vem na sua frente, contorne. Mas eu não posso passar por aqui. Não é para você passar. Contorne aquilo, dobre ou quebre-se. Você tem que se dobrar, acompanhar, sair fora do problema, sair fora dos obstáculos, para poder ficar na presença de Deus. A natureza mostra isso, até uma árvore. Uma árvore, se ela teve a oportunidade, se ela não conseguiu nascer no terreno adequado e ela caiu, o vento a levou debaixo de uma outra árvore, ela nasce ali. E você vai notar que a luta daquela árvore, ela não engrossa, ela fica fina. Ela sabe, se eu for engrossar, eu vou perder tempo, a outra me cobre. Eu não vou engrossar aqui. Eu quero crescer. Ela então aprofunda as raízes e ela fica magrinha, fininha, porque ela quer ultrapassar a copa da outra árvore, porque ela precisa ter a frente livre para ver o céu. Se ela não fizer isto, ela vai ficar raquítica. É assim que temos que fazer. Muitos estão preocupados em engordar, em crescer aqui nesta terra, em obter bênçãos espirituais neste mundo. Muitos estão preocupados apenas com as coisas materiais e estão engordando, estão inchando, estão crescendo, a ponto de dizer, rico sou, estou enriquecido, tá bom aqui. O jovem rico, aquele homem disse, o celeiro está pronto, fazenda está tudo cheio, regala-te, ó alma. Ele tinha que ter ficado magro, pobre, sem nada, mas que crescesse a ponto de romper a sombra, romper as barreiras e ficar diante do sol da justiça. Amém? Isto são questões individuais. Muitos estão morrendo porque estão ouvindo a terceiro. Muitos não têm assumido suas posições. Como indivíduo, como homem, como mulher, como jovem, não tem assumido. Quantos irmãos sinceros, quantas pessoas sinceras que gostam desta mensagem, mas não conseguem se livrar do sistema religioso. Muitos estão na confusão religiosa, já ouviram esta mensagem, ouvem este programa, muitos pregadores do evangelho, ouvem esta mensagem profética, pega as anotações, leem as literaturas, compara com as escrituras e até prega em suas igrejas, mas prega metade delas. Não conseguem sair, não conseguem se livrar do sistema organizado. Até agora não se decide.
porque exerce um cargo, outros porque a esposa não quer vir, outros porque o esposo diz, não, aqui tá bom, temos tantas amigas, temos tantos amigos aqui. Eles se esquecem que a questão é individual. Quando a mulher de Ló se esqueceu disso, que a questão era individual, era escapa-te com tua vida. Quando ela se esqueceu disso, ela pensou nas outras, nas colegas que tomavam chá à tarde com ela, na fofoca que tinha na congregação ali dentro de Sodoma e Gomorra. Veja, porque Ló não estava junto com os outros, ele era o juiz, ele era o chefe, vamos dizer assim, era o pastor daquela cidade. No entanto, aquela mulher tinha suas amizades, tinha as colegas da igreja que ia, o clube que ela era sócia. E na ida ela disse, como pode, mas vai se acabar tudo. Escapa-te com tua vida, é individual. É entre você e Deus. Ela pensou, não ficou para trás. E também ficou para trás. Quem saiu, quem foi embora, que pensou na sua vida, é escapa-te com tua vida. Este é o recado de Deus. Esses se escaparam, esses conseguiu. Você não pode estar tão preocupado, meu irmão. Você não pode estar tão preocupada com seu marido. Isso está sendo direcionado para aquelas que os esposos não querem acompanhar nesta caminhada. Talvez você que está me ouvindo nesse instante por esta programação de fé, neste dia, talvez você passe por este problema. Você chora e está tão preocupado com o marido que não está conseguindo viver a palavra. E está tão preocupado com a esposa que não está conseguindo caminhar sozinho. Você não pode estar tão preocupado com o esposo, com a esposa, com seu filho, com sua filha. Lembre-se, a salvação é individual. Se preocupe com você, se preocupe com a sua vida espiritual. Jesus disse estas palavras: quem não deixar pai, mãe, esposa, marido, filho, filhas, irmãos, irmãs, tudo, por amor de mim, não é digno de mim. Por quê? É individual. Jesus poderia resumir tudo isso nesta única palavra. Meus amigos, é individual. Vem? A chamada de Deus sempre foi individual. Todos que receberam o convite do Senhor, eles tiveram que se separar. Moisés se separou do treinamento dos egípcios. Elias ficou a sós no deserto. Eliseu deixou de lado os bois de seu pai, a junta de boi que ele adquiriu, herdou. Mateus separou-se da coletaria de imposto. São Pedro abandonou as redes. O próprio Cristo abandonou a família, abandonou os irmãos, abandonou a mãe, seguiu sua caminhada sozinho para o deserto, mostrando que desde o começo, quando você recebe o chamamento, separe-se de tudo e siga a sua jornada. Quem estiver de lado, deixe. Mesmo que te chame irresponsável, porque Jesus se tornou um irresponsável a partir do momento que foi cheio com o grande Espírito de Deus. Ele seguiu para o deserto, abandonou tudo. Acabou, não seguiu mais carpintaria, não foi mais trabalhar na carpintaria. Os pedidos das mesas, dos bancos, para a próxima semana foi deixado de lado. A mãe agora, 40 dias, e o sustento, e a comida, ele era o mais velho. Quem traz? Ele não estava preocupado com isso, porque ele tinha uma missão para seguir adiante. O irmão Branham nos dá um conselho na mensagem Reprovação por Causa da Palavra, no parágrafo 95. Diretamente para nós como indivíduo, ele diz assim: você hoje faça o mesmo. Separe-se de tudo, exceto de Deus. Não o que faça a igreja. Não depende da igreja. Mas o que você, como indivíduo, faça com Deus. Isto é pessoal, entre você e Deus. Mensagem, Reprovação por Causa da Palavra, parágrafo 95. Aí está o conselho. É entre você e Deus. É você que deve caminhar. É você que deve dar seus passos. Teu pai não pode te impedir. Deus está tratando com você, não com ele. Deus está tratando com você, não com ela. Deus está tratando com você, não com seu pai, não com sua mãe. É você. Mesmo que você diga, mas ele é cristão, ela é cristã. Não importa, Deus trata com você. Ele também que receba o tratamento de Deus, ela também que receba o tratamento de Deus, mas é você.
Nós temos que nos lembrar disso. O Senhor Jesus, quando Ele falou sobre o arrebatamento, Ele foi bem claro. Ele disse: 2 estarão no campo. 2 estarão no campo. Um tomado, o outro deixado. Ele leva um, deixa o outro. 2 estarão numa cama. Mas é minha esposa, mas é meu marido. Não importa. Um será tomado, o outro será deixado. Por quê? É individual. Por isso, meu amigo, por isso, meu ouvinte, por isso você que me ouve, ou que me ouvirá futuramente, quando essa gravação chegar até você, por isso é que a tua família não pode servir de empecilho para a tua caminhada. Você não depende da família para ir para o céu. Não foi ninguém que morreu por você. Não foi o ministro, não foi o padre, não foi o pastor, não foi o missionário, não foi a igreja tal. Foi Jesus Cristo. Então observe o que Ele exige de você na sua palavra. Nós cremos com toda segurança que este tempo que estamos vivendo é exatamente o tempo do fim de todas as coisas. O profeta Malaquias, no capítulo 4, ele fala a respeito do grande e terrível dia do Senhor. Esse dia grande e terrível, porque ele tem essas duas significações. Dia terrível para os perdidos, dia grande para os salvos. Amém? Para os perdidos será um terrível dia, mas para os salvos é o dia que nós tanto estamos almejando. Mensagem: a segunda vinda de Cristo. Parágrafo 14. Agora, para o descrente, diz o irmão Branham, para o descrente e pecador, este é um dos tempos mais horríveis que jamais se tem testemunhado. Porque o tempo de condenação está às portas. Porém, para o crente, é o tempo mais abençoado, pois sua redenção se aproxima. Há duas facções da terra: o crente e o descrente. O Senhor virá condenar. Porém, o outro, o Senhor virá buscar. Amém? Sua vinda vai condenar um e abençoar outro. Aleluia! É individual. Isto Deus trata desta maneira. Veja o que está escrito em Malaquias, capítulo 1. É o último livro do Antigo Testamento. A Malaquias capítulo 4, aliás, versículo 1 e 2, diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como um forno, onde todos os soberbos e os que praticam a iniquidade serão como um palha. Malaquias 4, versículo 1 e 2. Todos os soberbos e os que praticam a iniquidade serão como palha, e o dia que está por vir os abrasará, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que temeis ao meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas. Amém e amém. Não podemos viver dos méritos passados. Não adianta dizermos: eu fui um homem abençoado ontem, Deus me abençoou ontem, então você tem que estar numa condição que Ele possa te abençoar hoje. Não podemos basear nossa fé na vida ou na experiência de outras pessoas, ou nem sequer na experiência que você teve ontem, ou que você teve quando você veio para a mensagem. Você não pode basear sua fé nestas coisas. Há anos atrás, alguém queria que eu vivesse a classe de vida que essa pessoa estava vivendo, e eu tive que dizer: não, irmão, de maneira nenhuma, foi experiência que você teve. Essa é uma experiência que você teve, eu terei que ter as minhas próprias experiências. Quer dizer, não adianta alguém chegar e dizer para você: olha, vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele outro. É como, dentro da mensagem, um pastor chegar para você e dizer assim: eu vou te ensinar como fazer o pão da ceia. Mas você sabe como fazer, está nas escrituras, e está nas mensagens. Já está lá te ensinando como fazer. Quer dizer, são experiências que às vezes você quer passar para outra pessoa e não deixa a outra pessoa ter sua própria experiência diante de Deus. É entre você e Deus. Você pode ver a outra pessoa como um espelho, como um exemplo, mas no entanto você sabe, você tem que ter a sua experiência como indivíduo. Na mensagem, hoje tem se cumprido estas escrituras, parágrafo 46. Como vocês sabem, diz o profeta, Moisés foi um homem chamado por Deus, um profeta.
E quando Deus o chamou, ele teve que ter sua experiência. Ele teve que ter sua experiência sobrenatural para ser um profeta. Ele teve que encontrar-se cara a cara com Deus e falar com ele. Além do mais, tudo que ele dizia tinha que acontecer assim tal qual o dissesse, ou ninguém creria nele. Então nenhum homem tem o direito de chamar-se assim enquanto não tenha falado cara a cara com Deus. Agora, todos os ateus no mundo, com suas explicações, não podiam tirar daquela experiência de Moisés. Não podia tirar. Ele esteve presente e sabia que havia sucedido assim. Todo cristão deve ter essa mesma experiência. Antes de testificar que ele é um cristão, cada um tem que ter sua própria experiência com Deus. Amém? Mensagem hoje tem se cumprido essas escrituras, parágrafo 46. Na mensagem Esteja Certo de Deus, parágrafo 17, o profeta continua dizendo: nós temos vindo até o lugar em que estamos descansando no que nossos antepassados fizeram. Não era assim que eles estavam no dia de Jesus? Olha, nós somos filhos de Abraão. E sabe, a nossa descendência veio caminhando, se alimentaram de maná. Eles comeram pão. Comeram pão angelical. Jesus barrou isso e disse: eles comeram e morreram. O Israel no passado fez isto. E vocês por que não fazem? Nós somos filhos de Abraão. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, faria as obras que Abraão fez. Mas vocês não fazem, porque não são filhos de Abraão. Veja, sempre queremos apresentar alguém que fez. E Deus não quer saber de alguém que fez. Ele quer saber de você, do que você tem feito, do que você está fazendo. Então veja aqui o que o profeta continua dizendo: nós temos vindo até o lugar em que estamos descansando no que nossos antepassados fizeram, ou no grande sacrifício que fizeram os fundadores de nossas igrejas para Deus, o que está correto e é bem apreciado. Mas nós não podemos exigir a salvação pelo que eles fizeram. Salvação é algo individual entre cada pessoa e Deus. Não é com nossa igreja, não é com nossa nação, porém é individual, que cada um terá que responder diante de Deus. Isto nos chama a responsabilidade. Foi isto que me chamou a responsabilidade cristã quando ainda eu era uma criança. Quando eu vi um pregador do evangelho na casa de meu pai, de um culto que teve, um culto de ceia, inclusive, e este homem pregou e disse que chegará o dia em que cada pessoa terá que se apresentar diante de Deus e prestar conta a Deus do que fez nesta terra. E ele disse: aquilo será como uma estrela que te ilumina, que terá que te iluminar, e você terá que apresentar aquilo diante de Deus. Senhor, aqui está o que eu fiz. E quando eu vi aquilo, e você sabe, a mente de criança já imagina aquela milhões de coisas, e eu já vi uma estrela, eu digo: meu Deus, eu vou ter que ter uma estrela na testa, e como será isto, como será aquilo? Mas aquilo me deixou tão triste, tão pesaroso, que eu ficava pensando: como é que eu vou me aproximar diante de Deus e vou dizer o quê? O que é que eu tenho feito? Eu ainda não tinha feito nada, eu era uma criança ainda, eu ainda não tinha feito nada, mas me preocupei porque eu vi que todos teriam que se aproximar diante de Deus e prestar conta. E aquilo me preocupou. Aquilo me preocupou, porque eu criei que teríamos que um dia estar diante de Deus. Veja, isso não é brincadeira. Isso chama cada filho de Deus a responsabilidade. O que você prestará conta diante de Deus? Que vida você tem vivido? O que temos feito ou deixado de fazer? E teremos que apresentar isso diante de Deus. Veja, é como um alimento. Você passa diante de um restaurante e você sente aquele cheiro de carne assada e você vai: que cheiro de carne assada. Você só sentiu o cheiro. Quem está lá dentro que está se alimentando? E não adianta você dizer: eu estou satisfeito porque senti o cheiro. De maneira nenhuma, aquilo vai te dar mais fome. É individual. Não adianta alguém comer e dizer: mas eu já comi por você. Não, senhores, é individual.
O profeta, quando fala do ursinho que ele estava caçando lá, armou a barraca e eles tinham ali um pote de mel que eles levavam para a caçada, as comidas e tudo. E quando ele chegou, a barraca estava virada de perna para o ar. Lona para um canto, as hastes para outro, os pertences, roupa tudo espalhada. Ele disse, mas o que aconteceu? E já pensou que algum bandido, ladrão ou qualquer animal selvagem tinha invadido, tinha roubado as coisas, e ele ficou preocupado e estava em viagem de caça, já armado com seu rifle ali. Quando ele observou, ele disse, estava o pequeno companheiro, um pequeno filhote de urso, com um potezinho de mel todo enganchado na cabeça, né? Todo lambuzado, derramou tudo que ele não soube tirar aquilo e estava todo lambuzado, os pelos todos lambuzados. Os outros ursos ficaram com medo, bem um pouquinho distante, no mato. E a mãe ursa dava o seu urro de lá, não sei se é urro que o urso faz, cada animal tem o seu tipo de voz, né? Uns coacha, outros chocalha, não sei como é que é, o outro faz cri-cri, mas não sei como o urso faz. Só sei que estava chamando o ursinho. E o profeta disse, eles estavam com vontade de comer do mel, mas no entanto estavam com medo. Aquele pequeno companheiro inocente, o filhotinho, ele não temeu, ele não teve medo se era coisa do homem, do caçador, nem nada. Ele quis foi comer, se lambuzou todo. E o profeta, quando viu aquela cena, ele parou e ficou observando. E os outros chamavam, e ele não queria nem saber. E estava todo lambuzado, a barriguinha cheia do mel, comeu tudo e se lambrecou todo. Daí, quando ele percebeu que o irmão humano estava se aproximando, ele largou tudo de lado e correu para perto dos companheirinhos. Quando ele chegou lá, todo lambuzado de mel, cada um, né? Passa a língua nos olhos, nas orelhas, nas patas, lamberam ele todo, porque queria provar do mel. Não adiantava o ursinho voltar e dizer, estava gostoso, estava doce. Eles tinham que provar, é individual. Não adianta você ficar em casa, meu ouvinte, e dizer, essa mensagem é boa. Esta igreja parece que prega uma coisa diferente, que eu nunca ouvi isso antes. Não adianta você dizer, esta pregação é muito boa, esta mensagem que esses irmãos pregam é muito bom. Não adianta você, como ministro do evangelho, como pregador do evangelho, dizer, eu não tenho conseguido pregar estas coisas para a minha igreja. Tem dias que eu não tenho nem o que pregar, fico preocupado. Aí fica um sobe e desce no púlpito, chamo cada irmão para dizer duas palavras, falar da vida dos outros. Sabe o que é isso? Porque você não tem tido a coragem de ir onde está o pote de mel para se alimentar. Você está com medo do caçador? Às vezes o caçador é o próprio profeta que traz o mel para você. Sim, senhores, venha. Não adianta você ficar se regozijando aí sem encher a sua barriga disso. É aquele que come. O anjo forte, Apocalipse 10:1. Quando ele desce do céu, é com o livro aberto, entrega para João, que representa a igreja. E agora cada um de nós temos que comer esta revelação e levar para as outras pessoas. Você quer comer isso também? Você quer se alimentar desta palavra? Nós temos nos alimentado. Você pode estar sentindo o cheiro, mas isso não vai encher o teu apetite, não vai satisfazer o teu apetite espiritual, a menos que você venha e coma. Amém? Nós temos poucos minutos agora para concluirmos isto aqui, mas vamos ver aqui rapidinho para concluirmos este assunto, apenas mais 15 minutos. Quando a criança nasce, ela então se torna um ser independente. Até um pouquinho antes, ela depende da mãe, ela se alimenta através do sangue da mãe, do oxigênio, aquela coisa toda. Vê? Ela está vivendo através de outra vida, mas a partir do momento que ela passa a ser um ser vivente, o trabalho é esquisito. Né? O trabalho que eu faço não é trabalho de cristão não, mas eu preciso desse trabalho. Então rompa com o trabalho e venha para Cristo, é bem melhor. Jesus disse, quem quiser ganhar sua vida aqui, perdê-la do outro lado. Isto se refere a determinadas coisas que você prefere uma e esquece o principal, esquece o melhor, deixa o principal de lado. Então o cordão umbilical precisa ser rompido.